Olá, olá, pessoal! Tudo bem? Bom, hoje aqui a gente vai conversar sobre uma oportunidade. Eu quero apresentar para vocês aqui uma oportunidade, mas para tributos municipais. Estou falando de questões de município, de tributos municipais. IPTU, ISS, ITBI, ou eventualmente as taxas devidas aos municípios. O que pode acontecer aqui? Nesse caso concreto específico, será que era possível um município me cobrar honorários amigáveis? No caso do pagamento de um débito, antes mesmo dele ser executado? Será que a cobrança de honorários amigáveis pela prefeitura, pelo fisco municipal, é legal? É cabível? Exatamente esse o tema que eu venho aqui trocar uma ideia com vocês, porque eu verifiquei uma oportunidade que pode ser útil a você. Você vai ter que avaliar, obviamente, dentro da legislação do seu município, se isso que eu estou dizendo para você se aplica. Mas antes disso, sejam muito bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Renata Billy, professora dos cursos de pós-graduação da FGV, da PUC, da USP, entre uma série de outras universidades, palestrante, autora de livros e artigos científicos, doutora em Finanças e Tributação pela UERJ, advogada há mais de 20 anos na seara contenciosa e consultiva tributária. Atualmente, eu sou conselheira lá no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E hoje, então, a gente vai trocar uma ideia desta oportunidade. Será que é possível a cobrança de honorários amigáveis pelo município? Então, vamos à celeuma. Então, aqui, a questão básica é saber se o município ele pode ou não cobrar honorários amigáveis. Mas vamos entender, então, o contexto do que eu estou te dizendo. Vamos imaginar que você tenha sido autuado, ou seu cliente tenha sido autuado por algum débito de ISS. Alguma coisa aí que o município entendeu que você não calculou adequadamente. Você é notificado de um auto de infração e recorre porque você entende que tem razão. Passa pelas instâncias dos processos administrativos municipais, adendo. Cada município tem a sua forma e a sua formatação dentro de um processo administrativo. Tem municípios que são instâncias únicas, então você vai impugnar, vai ter uma decisão e morreu aí. Se você não gostou, Poder Judiciário. A maioria dos municípios grandes, as capitais, por exemplo, elas costumam ter dupla instância. Você primeiro tem uma junta de julgamento, depois vai para um conselho de contribuinte, assim como é no federal, e dali, caso você perca, você pode buscar a tutela jurisdicional ou pagar o débito, ok? Então, a grosso modo, o processo administrativo segue a regra normal do processo federal, só que tem essas particularidades próprias do local e da legislação daquele município. Então, vamos imaginar que o município de São Paulo venha autuar um cliente por uma dívida de ISS. Tudo bem, estou lá recorrendo, passou pela junta, passou pelo conselho e eu perdi. Aí, quando você perde uma dívida, você é notificado daquela decisão da qual não caiba mais recurso, que é exatamente essa, e você é notificado para pagar o débito. Tanto que, após o prazo para pagamento, caso você não pague, nasce para o fisco, então, a possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, lavratura do CDA e, consequentemente, o quê? A propositura da execução fiscal. Ou seja, com a constituição definitiva do crédito tributário, inicia-se ali o prazo prescricional para a propositura da ação de execução fiscal. Acontece que, uma vez terminado o processo administrativo, antes mesmo do débito ser inscrito em dívida ativa, e, consequentemente, os atos preparatórios e, consequentemente, o ajuizamento da ação de execução fiscal, o contribuinte ele pode chegar e falar assim, opa, até porque tem muitos municípios até que dão desconto, né? Se você paga ali amigavelmente, ou até que você não tenha desconto nenhum. Você tem ali o dinheiro e você não quer ir para uma briga judicial. Você sabe que, no final das contas, você deve. Ou aquela sua tese não foi levada adiante, que muito provavelmente no judiciário ela não será encampada. E quanto mais você joga com a barriga, muitas das vezes, o que acontece? Seu débito aumenta. E aí fica mais difícil de pagar. Então, vamos imaginar que esse contribuinte ele resolveu pagar o débito logo depois
que ele recebeu a decisão negativa dentro desse processo administrativo. E ele paga. Só que acontece que, na hora desse pagamento, até aí está tudo lindo. O que vai acontecer? Vão exigir desse contribuinte o pagamento de 10% relativo a honorários amigáveis, ou seja, antes da propositura de qualquer ação, e mesmo antes da inscrição do débito em dívida ativa. E agora? É cabível? Imagina uma dívida aí de 1 milhão. Você vai ter que pagar 1.100.000? Mais de 10%? Pela cobrança amigável? O município de São Paulo exige. A gente tem notícias que outros municípios aqui de São Paulo também exigem esse pagamento de honorários. Vou te dizer alguns aqui. A Prefeitura de Campinas, Vinhedo, Valinhos e aqui São Paulo, capital. E eu coloquei essa notícia outro dia no Instagram e alguns alunos vieram me falar, poxa, aqui no meu município também, Belém do Pará, entre outros que agora não me recordo, mas alguns me falaram, aqui no meu município também tem isso. Então, acendeu a luzinha e falei assim, vou gravar um vídeo para alertar aqueles que me ouvem a analisar a legislação do município. A gente tem mais de 5.000 municípios, gente. Isso não pode ser uma oportunidade onde você está. Então, você tem que avaliar a legislação do seu município. Você tem que avaliar se seu município, às vezes, nem tem legislação, como é o caso de São Paulo, nem legislação para isso tem, e cobra. Então, será que no seu município, nessas situações, também é cobrado o honorário amigável em cima do débito pago antes da inscrição em dívida ativa e antes mesmo do ajuizamento da ação de execução fiscal? Porque, se existe essa possibilidade, você tem uma bela oportunidade aí. Porque eu penso que esses valores não são devidos. E vou te dizer por quê. Essa história de inclusão de honorários para o fisco, para fins aqui do pagamento de honorários, assim como a gente tem, né, os honorários no caso de sucumbência, caso haja a perda de um processo judicial, ela é prevista lá no Código de Processo Civil, que o vencido vai pagar ao vencedor os honorários de sucumbência, que o juiz vai arbitrar entre 10% e 20%. Para fins aqui do federal propriamente dito, a gente tem um decreto, que também é bastante antigo, que é o Decreto-Lei 1025 de 69, que ele prevê a imposição, na hora da inscrição em dívida ativa, do honorário de 20%. Aí, no caso, você vai antecipar o quê? Os honorários eventuais lá na frente, caso você venha a perder aquela demanda. Então, é quase que uma antecipação. Esses valores acabam sendo incluídos em dívida ativa, tanto que em execução fiscal, quando você garante o débito, você tem que garantir o principal mais os honorários. Até aí, tudo bem. Eu, particularmente, nem concordo com isso, mas não é a minha opinião, até porque a gente tem uma súmula, anota aí, súmula 168 do Tribunal Federal de Recurso, antigo TFR, que vai dizer assim: o encargo de 20% do Decreto-Lei 1025 de 69, ou seja, um decreto antigo, é sempre devido nas execuções fiscais da União, isso aqui vale para a União Federal e acaba, por analogia, sendo utilizado por estados e municípios. E substitui, nos embargos à execução, a condenação do devedor em honorários advocatícios. Ou seja, se eu perder, já está lá. Não vai ter que pagar mais honorários ali, a parte vencedora, no caso aqui, se fosse o caso, a Fazenda. Posteriormente, a gente tem um segundo decreto, é um decreto que vem em 77, que é o artigo 3º do decreto-lei ainda, 1569 de 77. Ele reduz esse percentual para 10% no caso de parcelamento daquele débito após a dívida ter sido inscrita em dívida ativa. Então, seu débito foi inscrito em dívida ativa, você foi resolveu ir lá pagar,
no caso aqui até uma transação, eventualmente, né? Você tem as transações todas aí, inicialmente para débitos inscritos, hoje para qualquer... Não precisa ser débito inscrito, como eu já falei aqui no canal para vocês. Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, você vai ter o honorário de 10%, previsto no artigo 3º do Decreto 1569/77, que até então ajuizado 20%, no caso, antes do ajuizamento, você está ali, né? No caso de pagamento ou parcelamento ou pagamentos, né? Não estou falando só de parcelamento, não. Pagamentos ou parcelamentos anteriores à execução fiscal serão reduzidos em 10% em caso de pagamento anterior ao ajuizamento da respectiva ação de execução fiscal. É o que diz aqui o Decreto-Lei 1569, que o percentual aqui alude àquele decreto de 69, serão reduzidos em 10% em caso de pagamento anterior ao ajuizamento da respectiva ação de execução fiscal. Então, se você foi lá e pagou o seu débito antes da execução, mas após a inscrição em dívida ativa, você vai ser acrescido do valor de 10%. Isso na esfera federal. Mas perceba, após a inscrição do débito e antes do ajuizamento da ação de execução. Então, isso já está dentro da mão da Procuradoria, no caso aqui da Fazenda Nacional. Então, ela vai realizar o trabalho e ela vai ser remunerada por isso por meio de 10%, não ajuizou a ação, 10%. Se for-se o caso, coloca 20%, e esses valores são substituídos no caso de perda dos honorários sucumbenciais da parte vencida, contribuinte, em face à Fazenda. Muito bem. O município, então, ele resolveu, então, antes mesmo da inscrição do débito em dívida ativa, realizar o quê? A cobrança de honorários amigáveis. Ou seja, o processo nem foi para a Procuradoria, o processo ainda não foi inscrito em dívida, nem tampouco cumpriu os requisitos para a propositura da execução fiscal, ou seja, a inscrição em dívida ativa, a lavratura da CDA. Posteriormente, você vai, dentro do prazo, apresentar a sua ação de execução fiscal junto ao Poder Judiciário. E aí, o que aconteceu aqui? Teve um contribuinte que ficou muito fulo da vida. Ele, então, foi autuado por um caso lá de ISS, passou o processo administrativo, ele perdeu, ele foi lá, ele pagou, e depois ele veio a ser cobrado desse valor aí de 10% relativo àqueles honorários amigáveis. E ajuizou um mandado de segurança, não sei se foi exatamente um mandado de segurança, ele ajuizou uma ação judicial, né? Era uma empresa do setor de locação de imóveis. Se é caso concreto, eu vou te colocar o número da apelação, porque essa é importante você guardar. Ele, então, recorre ao judiciário, né? Deposita o valor, mas ele alega que ele não deve aquele pagamento de honorário amigável. Primeiro, porque não tem nenhuma previsão legal para isso. Ok? Não tem mesmo. Segundo, porque o débito sequer foi inscrito em dívida ativa. Não está no âmbito da Procuradoria. É claro que existe uma legislação aqui em São Paulo, na maioria dos municípios, que prevê parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa, está lá, o pagamento dos 10% após a inscrição, mas antes do ajuizamento da ação. Só que esse caso concreto aqui, não estou falando de pagamento depois, ou perdão, de parcelamento após a inscrição em dívida. Nem estou falando de pagamento após a inscrição em dívida. O débito não foi inscrito em dívida ativa. Não é aqueles casos previstos na norma de um eventual parcelamento. O débito não foi inscrito em dívida ativa. Então, não foi para a seara da Procuradoria, o que não me parece adequado, essa cobrança de 10%. Em primeira instância, esse contribuinte perdeu. Agora, em segunda instância, aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo, a unanimidade de votos, entendeu que o contribuinte tem razão, justamente porque não tem sequer nenhuma previsão legal para a cobrança de 10% antes mesmo da inscrição em dívida ativa. E a legislação que trata sobre essa questão da possibilidade dos honorários em 10% é quando você tem inscrição em dívida ativa de débito parcelado. Aí,
Ali a gente não está falando de parcelamento. E nem sequer, nesse caso concreto, se tem notícia de que houve a inscrição. Aliás, me parece que não houve, de acordo com a leitura aqui do voto, não houve a inscrição em dívida ativa. O desembargador, então, ele só vou ler um pedacinho aqui do voto. Como é sabido, não há, nesta fase do procedimento administrativo, a presença do procurador, ou seja, ele pagou antes da inscrição do débito, ele pagou logo depois do processo administrativo. Ou mesmo que ele pague ao longo do processo, ele não precisa esperar pagar, ele pode querer desistir do processo, vai lá e paga. Então, não há ainda, nesse momento, o que? A participação da Procuradoria, que justifique a cobrança de honorários amigáveis. Aqui ele afastou também, porque não tem nenhum dos requisitos previstos em lei no tocante a parcelamentos, e não tinha. Aqui era anterior à inscrição em dívida ativa, antes mesmo da participação da Procuradoria. Então, resolveu aqui que aqueles valores eles seriam indevidos. E provavelmente o contribuinte que fez o depósito ele vai levantar aquele valor. O município ele chegou a ajuizar aqui o recurso especial, só que ele sequer foi admitido, porque esbarrou na necessidade de análise de prova. Provavelmente o processo vai transitar em julgado, o contribuinte vai levantar o depósito e tudo bem. Isso quer dizer que, se o seu município existe a cobrança de 10%, antes mesmo da inscrição em dívida ativa, caso você queira pagar aquele débito, o que eu te digo? Você não é obrigado, na minha opinião, a pagar esses 10%. E agora você tem um belo precedente. Até então, eu desconheço outro precedente dessa categoria, mas é possível, né? São 27 estados, ou melhor, 26 estados mais o Distrito Federal. É possível que haja algo parecido com isso em outro estado, mas a gente está em São Paulo é o polo, aqui acontece muita coisa, e vindo de um tribunal extremamente conservador, a gente tem, e muitas das vezes também ousado nas suas decisões, eu gosto muito das decisões aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, a gente tem esse precedente aqui, inadmitindo a cobrança por ausência de previsão legal e porque, naquele caso, nada justificaria aquela cobrança, porque aquele débito sequer teria sido inscrito em dívida ativa e, na esfera administrativa, eu não cogito da participação ainda da Procuradoria a justificar o pagamento desses 10%. Então, é uma coisa interessante, é uma oportunidade que pode surgir para alguns dos seus clientes, então eu sugiro que você dê uma olhada e, de repente, se for o caso, ajuize a ação judicial cabível e sinalize esse precedente de São Paulo, o que vai dar segurança ao magistrado que vier a analisar o case, a garantir a impossibilidade da cobrança, caso ele assim entenda, e, consequentemente, te livrar do pagamento de mais 10% de algo que, na minha opinião, ainda não seria devido. Eu vou te dizer aqui o número da apelação, é a apelação 10.23.158, apelação 10.23.158, traço 44, ponto 2019.8.26.0053. É essa apelação que foi julgada no Tribunal de Justiça de São Paulo e o contribuinte saiu vencedor, na minha opinião, muito boa decisão nesse sentido para inadmitir a possibilidade de cobrança de honorários amigáveis quando a Procuradoria não participa do procedimento e, consequentemente, não há sequer a inscrição em dívida ativa a lastrear a sua participação e eventual cobrança de honorários amigáveis, no caso, após a inscrição em dívida ativa, porém antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, como acontece na seara federal, poder se aplicar por analogia também ao Estado e ao município, mas não foi isso que aconteceu neste caso concreto. O contribuinte ele pagou antes da inscrição em dívida ativa. A Procuradoria não fez parte daquele processo e não há motivos que justifique a cobrança de honorários de mais de 10% amigáveis. A menos que houvesse inscrição em dívida ativa e você venha a efetuar o pagamento antes da propositura da execução fiscal. Aí existe um consenso de que seria possível a cobrança desses 10% da cobrança amigável, mas não antes da inscrição em dívida ativa e não dentro de qualquer outro requisito que venha existir dentro do seu município. Então, fica com essa.
essa é uma bela oportunidade, vê aí se isso cabe dentro da sua realidade, se couber. Apresente a possibilidade ao seu cliente, apresente a ação judicial e tenta economizar aqui o máximo que puder para aqueles clientes que estejam nessa situação. E percebam, gente, isso pode ser um din-din. Se é uma auto de infração, um dia, 5 milhões. 5 milhões são 500 mil. Então, vale a pena. É claro que se for um auto pequenininho, um auto de R$ 2.000, R$ 100, 10%, 10 reais, é claro que não vai valer a pena. Mas a depender do montante, acho que a briga é boa. Temos agora um precedente e me parece que é uma bela oportunidade dentro das prefeituras que venham a cobrar honorários amigáveis antes da inscrição dos débitos em dívida ativa, quando o contribuinte busca o pagamento da dívida tributária. Então é isso, meus caros. Fiquem com essa oportunidade de hoje e te vejo, então, no próximo vídeo.